E, bom, sei que vocês estão com soninho aí, né? Mas vamos começar aqui a conversar sobre o que Vai até estávamos... que horas, prof? Oi? Vai até que horas a aula? Acho que até umas 8h30, que é o horário da Tá nossa bom. aula virtual mesmo, mais ou menos. Tá bom? Tá. Depende de como vai ser a aula. Mas eu não vou passar o horário da aula de nenhum professor, pode ficar tranquilo. Não sei se tem outras lives hoje. Pessoal, olha só. Deixa eu só ajeitar aqui para tirar isso, para conseguir mexer no livro. Vocês estão vendo o livro espelhado aqui? Sim. Tá? Então tá jóia. Vamos lá. A gente parou na aula passada, a gente teve uma live quinta-feira, né? Na quinta-feira, a gente parou aqui. A gente começou a conversar sobre como alguns cientistas propuseram a teoria celular, né? Que é uma teoria aí que vai dizer que todos os seres vivos são formados por célula. Todos esses seres vivos, além de ser formados por célula, significa que essa célula, o que é uma célula? Uma célula é a unidade básica de vida de um ser vivo. E essa célula, ela só existe a partir de outra pré-existente, ou seja, eu só consigo uma célula nova se eu tiver uma célula anterior que vai se reproduzir e dar origem a uma nova célula. A gente já viu nas aulas anteriores. Aqui eu vou ter para vocês um exemplo de alguns microscópios, né? Cauã, eu vou pedir para você desligar um pouquinho o microfone enquanto eu estou falando, depois você abre para falar, só porque está fazendo ruído, por favor. Obrigada. E aí não dá para depois as meninas escutarem. Bom, aqui a gente tem alguns microscópios, né? Esse aqui é o microscópio comum que a gente usa, né? Que é o microscópio de mesa, o óptico, né? Eu consigo ver célula nele, mas o primeiro microscópio que surgiu foi esse daqui, que é um microscópio que foi inventado pelo Hooke, né? Com uma lente, o Hooke, ele produzia óculos, né? Ele trabalhava com óculos, com lente de óculos, para as pessoas enxergarem melhor, né? Igual o meu aqui. E aí ele teve a ideia de produzir lentes que poderiam mostrar coisas que a gente ainda não conhecia sobre outras estruturas, como, por exemplo, uma folha, né? E aí ele viu lá que na folha tinham vários buraquinhos, né? Isso a gente já viu. Várias cavidades, vários buraquinhos, entre aspas, né? Mas não é bem isso. Peraí que tem alguém entrando. Deixa eu habilitar aqui para a pessoa entrar. Felipe. Só um minutinho. Felipe está entrando. Bom dia, Felipe. Felipe, tá me ouvindo? Felipe, tá me ouvindo? Bom dia. Ué. Bom dia. Bom dia, Felipe. A gente estamos no início aqui, tá? Revisando um pouquinho o que a gente conversou na aula passada. Olha só. Então, a gente viu os microscópios, a gente viu, né, que foi o que produziu o primeiro, e aí, desde então, foi se avançando. Esse é o tipo mais comum que a gente usa. Este daqui, deixa eu colocar vocês do outro lado. Esse aqui, que uma pessoa está olhando no computador, é um microscópio eletrônico, né? Que é um microscópio que a gente chama também de microscópio de varredura, né? Ele é muito para a gente conseguir, ele precisa de um computador e ele é para conseguir visualizar coisas muito menores, né? Então eu consigo visualizar a estrutura de uma estrutura. Dentro da célula existem várias estruturas e aí eu consigo analisar essa estrutura menor que está dentro da célula, que não é a célula, é algo que está dentro dela, então é bem menor que ela, né? Bom, e o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente está conversando aqui sobre como a célula é, né, a unidade fundamental aí dos seres vivos. Então, já falei para vocês uma novidade, que todos os seres vivos são formados por célula. Se todos os seres vivos são formados por célula, significa que a célula é básica do ser vivo. Então, para eu dizer que um ser vivo é ser vivo, primeiro eu preciso dizer que ele tem célula. O que aconteceu, né? Depois, né, da proposição desse Virchow aqui, foi ele que disse que
todos os seres vivos são formados por célula e essas células se reproduzem. Né? Essas células têm capacidade de reprodução. Isso a gente já sabe, mas isso quem falou foi ele lá atrás. A gente sabe que as nossas células estão o tempo todo morrendo e nascendo. Né? Elas estão se reproduzindo, esse nascer delas só acontece porque as células estão se reproduzindo. As células que já existem se reproduzem em células novas. E aí a gente foi tendo pesquisas mais novas, né? Foi elaborando novos estudos, foi acontecendo, né, estudos novos na ciência. E aí, deixa eu habilitar mais alguém para entrar, Daniel está entrando. E aí, o que aconteceu? Percebeu-se que a célula, ela além de existir e de se reproduzir, ela também faz várias reações químicas, né? Acontecem reações químicas dentro da célula, né? E é a célula que é responsável por obter energia para o corpo. Então, eu tô aqui com vocês falando, respirando, né? Vivendo. Para fazer tudo isso, eu preciso ter energia. E como que eu vou ter energia? Eu só vou ter energia porque eu me alimento, né? Então, eu preciso primeiro comer, me alimentar para ter energia. E esse alimento que eu consumir, ele vai ser transformado em substâncias lá na digestão, mas depois ele vai lá para as minhas células. E a minha célula vai usar esse alimento para produzir energia. Então, eu preciso do alimento e preciso da célula para produzir essa energia. Acho que o Daniel entrou agora. Tudo bem, Daniel? Tá aí? Sim, professora, entrei agora. Ah, bom dia, Daniel. Então, não tem problema. A gente acabou de começar. E aí, a célula, então, é a menor, né? Por que a menor, considerada a menor unidade estrutural e funcional de um ser vivo? Que frase esquisita é essa, né? Ela é a menor unidade. Isso, quando eu falo estrutural, eu estou falando de forma, de estrutura, né? Ela, por si só, é um ser vivo. Então, eu sei que um ser vivo pode ser uma célula, que tem a forma de uma célula, tem as características de uma célula. E funcional, porque ela tem todo um funcionamento de vida. Ela, já falei, ela nasce, ela se reproduz, ela se desenvolve, ela morre, ela respira também, né? E como unidade estrutural, eu posso dizer o quê? Estrutural de forma. Ela compõe o corpo de todos os organismos vivos, de nós, seres humanos, de todos os outros, das plantas, dos outros animais, dos fungos, das bactérias. Só que qual a diferença das bactérias, por exemplo? As bactérias são formadas de uma célula só. Então, uma célula é a bactéria inteira, é o ser vivo inteiro. Diferente de mim e de vocês, né? Nós somos formados por um monte de células juntas, né? Então, tem um monte de célula que forma o meu braço, minha cabeça, meu corpo todo. Então, a célula funciona como estrutural, ela estrutura o corpo das pessoas, ela forma o corpo das pessoas, mas não só, né? De todos os organismos vivos, de todos os seres vivos, seja ele animal, vegetal, enfim. Por que funcional, unidade funcional? Porque as células são as estruturas no corpo, vamos pensar no corpo do ser humano, que é mais fácil, né? No nosso corpo, que tem capacidade de realizar aquelas características, aquelas funções de ser vivo. De respirar, de nascer, de se reproduzir. Olha só, aqui tem uma imagem de uma célula, né? Deixa eu ver aqui a legenda, deixa eu conseguir ver a legenda. As células revestem a superfície da pele humana. Então, aqui são células da epiderme. Esse tecido que a gente tem na camada mais externa da pele chama epiderme. É um tecido, a gente vai aprender mais pra frente, mas já adiantando, né? Ele é um tipo de tecido epitelial. E esse tecido epitelial é formado de epiderme. A camada mais externa é a epiderme. E são essas células aqui, ó. Quando eu olho no microscópio, né, esse tecido, eu vejo isso. Então, eu vejo aqui que tem várias células. Olha só, cada uma dessas bolinhas que eu estou circulando com o mouse para vocês são células, né? Cada uma delas é uma célula. Essa coisinha, essa estrutura que tem aqui no meio, é o núcleo da célula. Porque a gente vai ver que nós, seres humanos e vários outros seres vivos também, tem um tipo de célula que tem núcleo. Isso aqui é um núcleo. Então, isso aqui é a célula. Esse aqui é o núcleo da célula, que dá para ver mais ou menos aí, né? Mas é mais ou menos dessa forma que a gente vê no microscópio mesmo, tá? Só que a gente tem que considerar também que essa imagem, para ver isso no microscópio, a gente precisa colocar um corante. Porque sem o corante, a gente não consegue ver direito as estruturas, fica tudo muito transparente. Então, a gente coloca um corante para dar cor a essas células. E eu fazendo isso, eu consigo visualizar as estruturas.
eu consigo delimitar onde está a célula, eu consigo delimitar o que é o núcleo, tá? Bom, essa imagem aqui foi obtida com microscópio óptico, que é aquele normal de mesa que a gente vê, né, por aí, e foi corada e tem um aumento de cerca de 750 vezes. O que significa isso? Que essa célula, essa imagem, ela está 750 vezes maior do que ela realmente é. Deixa eu habilitar que tem alguém entrando aqui. Nicole está entrando. Pronto. Bom dia, Nicole. Nicole entrou. Acho que entrou. Bom dia, Ni. Oi. Tudo bem? Sim. Tá bom. A gente já começou aqui, tá? Mas a gente começou faz pouco tempo. Não tem problema. Acompanha aí. Vai acompanhando com a gente aqui. Tá? Vamos lá. Ó. Aqui a gente está falando aqui das células, então, né? Esse aqui é um desenho de uma célula que eu tenho, um desenho não, né? É o que eu vejo no microscópio. Então, como eu estava dizendo para os outros que já estavam, cada uma dessas estruturas aqui é uma célula nova. É uma célula aqui, eu tenho outra aqui que está mais escondidinha, eu tenho outra aqui. E dentro, cada uma dessas bolinhas que tem dentro da célula é o núcleo, tá? Bom, o que que acontece? Deixa eu trazer, não, deixa aqui mesmo. O que que acontece? Na maioria dos seres que são pluricelulares, o que que significa um ser pluricelular? O que que é pluricelular, gente? Alguém quer falar? Não era célula, os seres vivos que tinham, como que fala? Ai. Lembra que pluri vem de plural, né? Então, tipo, várias células, mais de uma. Isso, exatamente. Então, na maioria dos seres pluricelulares, que são seres pluricelulares, formados por muitas células. Unicelular, se eu estivesse falando assim a frase, na maioria dos seres unicelulares, eu ia estar falando de seres muito pequenos, seres que são formados por uma célula só. Como eu estou falando de seres pluricelulares, estou falando de seres que são formados por várias células, por muitas células. Então, na maioria dos seres pluricelulares, as células, né, ou seja, seres maiores, seres que têm muitas células, como a gente, como, enfim, os animais, né? As células que apresentam, então, essas estruturas, né, as células que apresentam estruturas e funções semelhantes estão agrupadas. Isso é importante que a gente vai ver agora, então. O que a gente vai começar a ver aqui agora? A organização de um corpo de um animal. Porque um ser que tem uma célula só, ele não tem muita organização. Um ser que é formado de uma célula só, uma bactéria, vai ter só a célula, é o corpo inteiro dela. Não tem mais o que organizar, é uma célula só. Só que um ser que tem um monte de célula junta, né, um monte de célula que está ali formando aquele ser vivo, ele tem uma organização mais complexa, uma organização maior e mais complexa. Tá. O que forma, então, desses seres que são pluricelulares, que formam que tem mais de uma célula? Vai formar várias estruturas, né? Vai formar, por exemplo, o que a gente chama de tecido. Eu acabei de falar de tecido aqui, né? Daqui a um pouquinho antes. O que são os tecidos? Tecidos são conjuntos de células. Então, quando eu tenho mais de uma célula, vamos ver essa imagem aqui, fica mais fácil entender, que eu estou mostrando aqui para vocês. Quando eu tenho células, olha só, isso aqui é uma célula do meu corpo. Isso aqui é outra célula. Tá vendo que ela é diferente? Essa aqui é outra. Essa aqui é outra ainda. Tudo isso aqui, gente, são células. Células que a gente tem, principalmente nos animais. Nós temos todas essas células aqui, muito parecidas. Tá? Aqui está mostrando um outro primata, né? Um macaco, né? Mas ele também tem, né? Porque as nossas células, elas não são todas iguais. Pensa, a célula da minha visão vai ser diferente da célula da minha pele. Por que ela vai ser diferente? Ela vai ter diferenças. Porque a da minha visão tem uma função que é perceber a luz para que eu possa enxergar. A célula da minha pele não, ela tem outra função. A função dela é principalmente de barreira. Para quê? Para que não entre agentes patogênicos. O que é isso que eu estou falando, agentes patogênicos? São vírus, são bactérias. Então, a minha pele é a minha primeira proteção do corpo, porque ela impede a entrada de invasores, como vírus e bactérias. Então, ela tem que ter função diferente. O meu neurônio.
Talvez você já tenha ouvido falar em neurônio. Neurônio é a célula, neurônio é uma célula, do sistema nervoso. Então, isso aqui, ó, essa aqui que eu estou circulando, é um neurônio. O que acontece, então? Eu tenho vários tipos de células. Essas células, quando elas estão agrupadas, quando elas estão juntas, elas formam tecidos. Então, uma célula sozinha é só uma célula. Mas quando eu tenho várias células juntas, olha aqui. Essa célula aqui, por exemplo, é a célula muscular. A gente vai aprender depois, mais pra frente, o nome delas. Mas essa aqui é uma célula muscular. Quando eu tenho essas células todas juntas, elas formam tecidos, vai formar um músculo. Aqui está formando neurônio, aqui está formando tecidos aí que revestem os meus órgãos, aqui revestem internamente, aqui externamente. Aqui eu vou ter várias células diferentes juntas, enfim. Mas de qualquer forma, sempre que eu tenho conjuntos de células, eu vou ter diferentes tecidos, tá bom? E aí, os tecidos? Os tecidos, eles se juntam também? Sim, eles vão se juntar. Aí os tecidos, eu tenho células, sozinhas são células. Células juntas formam tecidos. Quando eu tenho tecidos diferentes que se juntam, eles formam os órgãos. Então, órgão é isso. Órgãos do corpo, né, são conjuntos de tecidos. A minha pele, não sei se vocês sabem ou se eu já comentei alguma coisa com vocês, mas a pele, já que estou falando bastante de pele hoje, a pele é um órgão. A pele é um órgão por quê? Porque ela é formada por mais de um tecido. Então, ela tem mais de um tecido junto e por isso ela configura como um órgão. E qual é a função dela? Todo órgão tem uma função. A função dela é proteger o corpo, ser uma barreira protetora contra agentes invasores, contra vírus, contra bactéria. A pele, por exemplo, é formada por dois tipos de tecido, que é o epitelial e o conjuntivo. Isso a gente vai ver, esses nomes não se preocupem que a gente vai ver mais pra frente, tá? Só estou falando para dar exemplo. Então, eu tenho células individuais. Essas células individuais só são células. Juntas, quando elas estão juntas, olha aqui que eu tenho 3 neurônios, formam tecidos. Ô, prof, você consegue me ouvir? Consigo, pode falar, Felipe. Ah, tá. É que eu tô de fone aqui, aí eu queria ver se dava pra falar por ele. Tô conseguindo. Você quer perguntar alguma coisa? Não, é que eu queria saber se dava pra falar por ele aqui. Tá bom, tudo bem. Dá pra ouvir você sim. Se precisar perguntar alguma coisa, só falar, gente. Desculpa eu interromper aí. Não tem problema, Felipe, tudo bem. Aí, então, esses tecidos, né, tem conjuntos de célula que formam tecidos. Esses tecidos, quando se juntam, formam órgãos, diferentes órgãos. Coração, pulmão, a pele, né, o fígado, o pâncreas, enfim. Todos os órgãos que a gente ainda vai estudar. E os órgãos juntos, porque eles também atuam juntos, um órgão atua junto com outro órgão, podem formar os sistemas. Sistemas. O que são sistemas? Vocês já devem ter ouvido falar em sistema respiratório, sistema digestório, sistema excretor. Né? Aqui, esse exemplo aqui... Oi? A gente já aprendeu sobre o sistema digestório, não é? No 5º ano. Ah, tá. No 5º ano vocês viram o sistema digestório da digestão dos alimentos? Ah, que legal. Vocês já têm uma noção aí do que a gente está falando. Então, esse sistema, por exemplo, digestório, tem vários órgãos que formam o sistema digestório. Por exemplo, estômago, intestino, né? Tem o esôfago, tem a boca também forma o sistema digestório, porque é pela boca que o alimento entra. A digestão começa na boca, inclusive. A digestão não começa lá no estômago, começa na boca. Por isso que eu preciso mastigar muito bem os alimentos. Então, os sistemas, eles são órgãos que atuam em conjuntos. Esse aqui, ó, vocês estão vendo? Qual sistema é esse? Alguém quer chutar que sistema é esse aqui? Esse aí é o sistema urinário. Urinário, que é chamado de excretor. Isso mesmo. Por quê? Porque eu tenho os rins. Eu tenho os rins aqui. Né? E aqui, ó, é a bexiga. Os rins produzem a urina. Né? Eles filtram o sangue e produzem urina. Tenho 2. Né? Os mamíferos aqui, os primatas, têm 2 igual a gente. E aqui é a bexiga. A bexiga, ela armazena o xixi. Ela armazena a urina. Ela vai armazenar a urina para depois, conforme ela vai enchendo, ela chega num limite e aí você sente vontade de ir ao banheiro.
quando você sente vontade de ir ao banheiro, você vai ao banheiro e libera esse volume que está lá na nossa bexiga. Tá? Esse aqui é o sistema urinário, ou o sistema excretor, que a gente chama também. Tá? Excretor é urina, tá? Quando a gente fala em sistema digestório, aí que a gente vai falar na produção de fezes. Tá? Excretor não é fezes, porque tem gente que confunde isso. Não forma fezes, forma urina. Sistema digestório, que é da digestão do alimento, aí sim, tá? Mas esse é outro sistema que tem estômago, intestino, enfim. Bom, então aqui eu tenho um organismo, então vamos lá, só para rever isso. Eu tenho conjuntos de células, várias, muito pequenas no meu corpo, vários tipos, porque cada uma tem uma função. Cada uma delas juntas formam os tecidos, então quando elas se juntam, elas formam os tecidos. Quando esses tecidos se juntam novamente, formam os órgãos. E os órgãos, atuando em conjunto, vão formar os sistemas. E esses sistemas, por sua vez, irão trabalhar juntos para formar um corpo, um organismo vivo. Né? Porque eu dependo do meu sistema digestório, do meu sistema urinário, do meu sistema cardiovascular, que tem a ver com vaso sanguíneo e coração. Então, eu tenho vários sistemas que atuam junto aqui no meu organismo. Então, reparem que aqui nessa imagem da organização de um corpo do animal, eu estou indo da estrutura mais micro, da estrutura micro, menor, que é a célula, para o que eu chamo de macro, de maior, né? Que é muito maior, porque vai indo do menor para o maior. Primeiro célula, depois conjunto de célula, depois órgãos, depois conjuntos de órgãos que formam sistemas, até chegar no corpo humano, no corpo do ser vivo, que pode ser uma mobilização do ser humano. Então, é muito mais complexo. Esse ser vivo, que é pluricelular, que tem muitas células, ele tem toda uma organização de células, tecidos, órgãos, sistemas, até chegar em organismo, né, em ser vivo. Né? Então, ele tem toda uma organização aqui mais complexa do que um organismo formado só de uma célula, né, como as bactérias. Tudo bem aí, gente? Querem perguntar alguma coisa? Como que chama mesmo o sistema urinário? É excretor? Excretor? Excretor. Excretor. É EX, é com X o excretor. Nossa. EXCRETOR. Excretor. Entendi. É que a gente não tinha aprendido isso, a gente só aprendeu, tipo, urinário mesmo. Urinário, com esse nome, né? Não tem problema. Alguém falou no chat ou é impressão minha? Falaram. Eu iria perguntar a mesma coisa. Ah, ok. Beleza, Felipe. Bom, gente, olha só. Aí, que temos aqui? Pro, eu tenho uma pergunta. Pode falar. O conjunto de todas as células formam um tecido, né? Isso. Ah, tá. É isso mesmo. O conjunto de células formam tecidos. Então, assim, eu tenho células. Essas células têm funções diferentes, como eu falei antes, cada uma. A célula da minha visão é uma, a célula do meu cérebro é outra, a célula da minha pele é outra, a célula do meu estômago é outra. E quando elas estão juntas, elas formam tecidos. Então, células juntas formam tecidos. Por quê? Porque no meu estômago eu vou ter mais de um tipo de célula. Eu não vou ter só um tipo, eu vou ter mais de um tipo, porque eu preciso de célula para digerir o alimento, mas eu preciso de célula para formar também o meu estômago, né? Que a gente vai ver isso, que é célula de preenchimento, que preenche os espaços. Eu preciso de célula para proteger o meu estômago também, porque lá no meu estômago tem um ácido, não sei se vocês já viram isso, mas lá no meu estômago tem um ácido. Oi, pode falar. Quem quer falar? Tipo, exemplo, Ô, professora. Espera um pouquinho, é a Sofia? Eu acho que é um jogo. Vamos lá, peraí, gente, só um de cada vez. Acho que a Sofia começou a falar alguma coisa. Fala, Sofia. Eu falei que se alguém enfiar uma faca no seu estômago, esse tecido começa a quebrar ou outra coisa? Eu não consegui ouvir, Sô. Eu acho que, não sei se você está falando longe do microfone, não sei se você está perto. Melhor? Vai, pode falar agora. Eu perguntei se quando a gente, por exemplo, alguém tem uma faca no seu estômago, esse tecido que tem no estômago. Eu ainda não consegui entender, porque está fazendo um ruído. Você está de fone, será? Não, deixa eu pegar. Pode perguntar, depois eu pergunto.
Ó, ficar fazendo ruído pra quando eu faço aqui, ó. É que tá fazendo alguém, eu não sei nem se é a Sofia ou se é outra pessoa, mas tá fazendo um ruído que eu não consigo ouvir o que a Sofia tá falando. Mas Ó, assim, eu vou fechar o microfone. Não, não é só de fone, porque eu tô sem fone, eu tô ouvindo suído. tá bom. Vamos fazer o seguinte: desliga todo o microfone, deixa só a Sofia ligada para eu tentar ouvir o que a Sofia tava falando. Vai, Sô, pode falar agora. Calma aí. Tá. Ai. Pronto? Pode falar. Então, eu perguntei se, tipo, exemplo, se alguém enfia uma faca no seu estômago, esse tecido que tem no estômago, ele começa, tipo, que se quebrar? E o que tem no seu estômago começa a se quebrar? O tecido que tem no seu estômago, é isso? É, isso. Então, na verdade, você tem lá no seu estômago, você tem a gente tem um ácido que é produzido pelo estômago. O que esse ácido faz? Esse ácido é o ácido clorídrico, que é conhecido como suco gástrico. Esse ácido clorídrico, que é o suco gástrico, ele é produzido lá no estômago para quê? Para digerir o alimento, porque quando o alimento chega no estômago e tem contato com esse suco gástrico, com esse ácido, ele vai se corroer lá dentro, porque é um ácido muito forte. Só que o seu estômago, ele tem uma camada de proteção em volta dele, que é formada por muco. Esse muco, então, impede que o seu estômago se machuque com esse ácido. Entendeu? Sim. Tá. Entendi. Acho que era mais ou menos isso que você perguntou, né? É. Tá bom, então. Acho que o Lucas entrou agora, né, Lucas? Oi, professora, desculpa, a gente tá um pouco sem Tudo bem, internet tudo aqui. bem. Tudo bem. Pessoal, olha só. Vamos lá. Aí, ó. Aí, o que a gente ia continuar falando agora? Que a gente tem vários tipos de célula, né? Mas não só dentro do nosso corpo. Eu tenho outros tipos de célula que vão formar os diferentes seres vivos. Eu tenho um tipo de célula específica, vocês, né? Que chama célula eucariótica. Mas calma lá, que eu já vou explicar. Ó, a gente tem várias células, cada uma tem uma composição diferente. Quimicamente, elas são diferentes, né? E elas têm substâncias semelhantes. Então, geralmente, as células possuem proteínas, possuem açúcares, possuem gorduras e possuem ácidos nucleicos. O que são esses ácidos nucleicos que está escrito aqui na apostila de vocês? Ácidos nucleicos é material genético. Por exemplo, o DNA. Dentro da célula tem DNA. E o DNA ele é formado por ácidos nucleicos, tá? Em relação a isso, então, essas estruturas que toda célula tem, então todas têm proteína, açúcar, gordura e ácido nucleico, que é o material genético, as células podem ser de dois tipos. Então, eu tenho dois tipos de célula básica, procariótica e eucariótica. Então, tem ser vivo que vai ter do tipo eucariótica, tem ser vivo que vai ter do tipo procariótico. Essa classificação, eu consigo classificar, essa é procariótica e essa eucariótica, dependendo do tipo de núcleo e se tem núcleo nessa célula. Então, essa classificação vai ser baseada na ausência ou presença de membranas que delimitam o núcleo. Por quê? A célula procariótica, pro vem de primitivo, antes, veio antes. Primitiva quem? É o núcleo. Cariótica vem de núcleo. Então, elas não têm núcleo. As células procarióticas não têm núcleo. Elas vão ter uma estrutura mais simples, elas têm menos estruturas internas, elas não têm um núcleo. Então, o que acontece? O material genético, não sei se vocês conseguem ver aqui, essa é a procariótica. O material genético é esse em azul aqui. Na procariótica, o material genético ele fica solto nessa região aqui, que eu chamo de citoplasma. Então, tem a célula tem membrana plasmática, que é a membrana que envolve a célula, tem o citoplasma, que é a região que está interna aqui da célula, e tem o material genético, que é esse em azul aqui. Esse em azul aqui na célula procariótica não tem núcleo, fica solto aqui no citoplasma. Tá vendo o material genético solto? Agora, na eucariótica, qual que é a diferença? Grande diferença aqui. Na eucariótica, as células têm núcleo. Na eucariótica, porque eu significa verdadeiro.
E cária, de carioteca, significa núcleo. Então, tem um núcleo verdadeiro. Essa daqui, ela veio antes do núcleo, primitiva ao núcleo, não tem núcleo. Essa daqui, que é a eucariótica, ela tem núcleo. E dentro do núcleo está o material genético. Então, na eucariótica, o material genético fica dentro do núcleo. Na procariótica, o material genético está aqui, ó, solto no citoplasma. Essa região aqui a gente chama de citoplasma, tá? Aqui também é citoplasma, só que o material genético não está solto no citoplasma. Ele está preso aqui dentro, eu não consigo vê-lo, tá? Então, essa é a principal diferença entre uma célula e outra, tá? Depois disso, o que acontece? Quem tem célula procariótica? As bactérias. Elas são mais simples, são as bactérias, elas são unicelulares, formadas por uma única célula só. Então, a bactéria ela tem material genético solto no citoplasma. E ela é uma célula só. Agora, eucariótica, a maioria dos seres vivos tem. São os animais, as plantas também têm eucariótica, fungos também têm eucariótica. Então, a gente vai ver que a eucariótica, além de ter núcleo delimitado, eu chamo de envelope nuclear esse núcleo delimitado, porque tem uma membrana que envolve, né? Então, pensa assim, é um envelope do núcleo, envelope nuclear, que vai ser formado por membranas, né? E o material genético vai estar preso aqui dentro, tá? Essas células eucarióticas também, elas têm várias membranas que eu chamo de mitocôndrias. Mas isso aí a gente vai ver mais pra frente, tá? Vai ver a função da mitocôndria. Agora não precisa. E aí os seres eucarióticos podem ser vários. Eles também têm eucariótico unicelular, também tem, mas não são as bactérias. São as amebas, os paramécios. Quem são amebas e paramécios? A gente vai estudar um grupo que chama protozoário, mais para frente a gente vai estudar, que não são bactérias, são protozoários, que são as amebas, por exemplo, e os paramécios. Eles são formados de uma única célula. Mas por que eles não são bactérias? Porque eles não têm célula procariótica, que é essa daqui. Eles têm essa célula aqui, que é parecida com a nossa, inclusive. Gente, depois da eucariótica, a gente vai ver a divisão de animal e vegetal. Mas eu vou parar por aqui, porque a nossa live está dando 4 minutos já vai acabar em 4 minutos, e eu quero saber se vocês têm dúvidas. Ô, professora, eu Fala. tenho uma. Fala. Se uma pessoa tem uma célula procariótica, o que ia mudar? O que iria mudar nela? Não, Porque eu também não sei. não ia acontecer isso, Daniel, porque não tem como uma pessoa, um ser humano, ter uma célula procariótica. Não existe como, né? O que ia mudar é porque, assim, a gente está falando aqui da diferença básica, que é a diferença entre ter núcleo e não ter núcleo. Mas não é só isso. A célula eucariótica, ela tem outras estruturas que a procariótica não tem, como, por exemplo, a mitocôndria, né? Porque a pró, que é aquela da bactéria, que não tem núcleo, ela só tem um material genético solto e ela tem ribossomos, que a gente vai ver que ribossomo produz proteína. Mas ela não tem mitocôndria, ela não tem retículo endoplasmático, ela não tem um monte de outras coisas lá dentro que a gente precisa, que outros seres vivos precisam, tá? Então não vai acontecer isso de um ser humano nascer com uma célula procariótica. Não tem como. Entendi. Assim, professora, a gente tem outras células para produzir outras coisas, porque, tipo, a célula específica que você falou só produz proteína. Então, calma. Isso, Lucas, mas olha, presta atenção numa coisa. Aquilo que eu falei que produz proteína não é a célula. É a célula, mas na verdade pensa na célula como uma casinha. Dentro dessa casinha tem várias ferramentas que cada uma produz uma coisa. Então aquilo que eu falei que produz proteína não é a função só da célula, é de um negocinho que tem lá dentro da célula que chama ribossomo. Tá? Então isso eu chamo de organela e não de célula, porque a célula tem ribossomo, mas ela vai ter outras coisas. Ela vai ter mitocôndria, ela vai ter retículo endoplasmático, ela vai ter lisossomo, ela vai ter complexo de Golgi, ela vai ter um monte de coisa. Que a gente vai ver esses nomes mais pra frente. Cada um deles, tá? Primeiro a gente precisa entender o que é uma célula para depois ver isso. E aí, cada um deles tem uma função. Então, uma organela ribossomo tem a função de produzir proteína, que está dentro lá da célula, tá? Mais alguém quer perguntar?
pessoal? Tudo bem aí? Eu Deu para tô- entender o que a gente conversou hoje? Deu. Deu? Olha só. A gente conversou hoje sobre as diferenças entre a célula procariótica e eucariótica. A gente viu também, e aí, Lucas, depois qualquer coisa você assiste essa aula no YouTube. Acabei de ver que você tá gravando. Eu Muito bom. também. Tô gravando, vou colocar no YouTube depois, daí depois vocês dão uma olhadinha. Porque no começo, o Lucas que chegou depois, a gente estava falando sobre a organização do corpo, ter célula, tecido, órgão, sistema, e isso é importante você ver lá depois, tá bom? Sim. Então tá, gente, olha, falta 1 minuto para acabar a nossa live aqui, que já deu tempo Você vai abrir aqui o link? do Zoom. Então, Ó, vocês estão... Só vou gerar o link agora se vocês estiverem com dúvida. Vocês estão com dúvida do que eu falei? Porque eu já falei tudo que eu queria falar hoje. De mim, não. E aí, Eu pessoal? ainda não tô com Começa. dúvida. Não, professora, eu não. Não? O que mais? Professora, Porque, olha só, eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade da página 26, que é a próxima página, tá? Vou deixar isso para quinta. E aí eu vou deixar combinado com vocês que as nossas lives vão ser sempre de terça, 7h30, né? Para dar um tempinho aí para vocês acordarem, tá bom? Ok. Ô, professora. Oi. Eu queria fazer uma maquete dessas. Uma maquete a gente pode fazer? A gente pode fazer sim. Gente, falta menos de 1 minuto para cair, então eu vou começar a me despedir